Olá, está começando agora o Jornal da Câmara, primeira edição desta sexta-feira, dia 19 de abril. Veja os destaques de hoje. Vereadores discutiram 5 projetos durante a ordem do dia da sessão ordinária de ontem. O projeto criou o cargo de veterinário, uma conquista para comerciantes de produtos derivados de proteína animal. O mesmo projeto criou o cargo de engenheiro. Vereador questiona a audiência deste profissional no desenvolvimento e planejamento das obras da cidade. 12 meses. Este é o prazo para o término das obras e entrega da UPA do Ribeirão Verde. Vereadores cobraram o cronograma dos trabalhos durante a última oitiva de comissão na casa. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Câmara. E ontem, quinta-feira, teve sessão ordinária. Confira um resumo das discussões. Na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 18 de abril, foram votados 5 projetos da ordem do dia. Em discussão única, foi aprovado o projeto de lei de autoria do prefeito, que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a abrir crédito especial no valor de R$50 mil para adequação orçamentária na Secretaria Municipal de Assistência Social. Em primeira e segunda discussões, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito e que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto foi aprovado. Também em primeira e segunda discussões foi aprovado o projeto de lei de autoria do prefeito que dispõe sobre a reestruturação do Comtur, Conselho Municipal de Turismo de Ribeirão Preto. Em discussão única foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Papa, que dispõe sobre o reconhecimento do beach tênis como modalidade esportiva, institui e inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal do Beach Tênis. E encerrando a ordem do dia, foi aprovado em discussão única o projeto de lei do prefeito que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a abrir crédito especial no valor de R$380 mil para adequação orçamentária na Secretaria Municipal de Assistência Social. Um dos projetos autorizava a Prefeitura a criar 8 cargos de veterinário na cidade. Uma boa notícia para quem comercializa produtos derivados de proteína animal. Nós aprovamos um projeto na Câmara Municipal que cria 8 cargos de médicos veterinários. E eu quero lembrar que nós aprovamos na casa, ainda que seja já tardiamente, um projeto que cria o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Isso vai facilitar e vai proporcionar aqueles comerciantes que comercializam proteína animal, né, carne, leite, ovos e derivados, possam realmente revender para outros municípios. Então, nós instituímos e aprovamos na Câmara o Serviço de Inspeção Municipal, só que esse projeto não andou porque ele precisa dos médicos veterinários. Então, foram criados 8 cargos de médicos veterinários que agora sim irão implementar esse projeto. E aí, nós esperamos que esses empreendedores possam finalmente comercializar os seus produtos de origem de proteína animal. Além de veterinário, o projeto que destacamos anteriormente criou outros cargos, como por exemplo os de engenheiro. O vereador Marcos Papa relacionou a criação desse cargo com a situação das obras espalhadas pela cidade. Esse projeto que será votado hoje na casa é enviado pelo prefeito Duarte Nogueira, que cria alguns cargos na administração municipal, dentre eles engenheiros. Diz a justificativa que o prefeito assinou, que são funções que não haviam na administração. Olha o absurdo disso. Quando eu venho dizendo que a prefeitura passou a carroça na frente dos bois e por isso essa tragédia das obras no centro, na 9 de julho, na Dom Pedro, não havia. Eu tenho documentos no mandato também que mostram que não há o projeto de drenagem das galerias que vão passar da 9 de julho a Francisco Junqueira pela Garibaldi Marcondes Salgado. Informa a Secretaria de Obras que os projetos de drenagem não foram encontrados naquela secretaria. Eu pergunto, como foi feito o cálculo hidrológico para entender o tamanho dessa drenagem? Onde estão esses cálculos? Como foi feita essa licitação? Com base no quê?
Então tudo que nós estamos assistindo na cidade, essa questão de fazer todas as obras ao mesmo tempo agora, amarrando a cidade a interesses eleitoreiros, é o que está dando, o prejuízo do comerciante, o sofrimento do morador do centro, do trabalhador do comércio, a cidade como um todo sofrendo por conta dessa falta de planejamento. E agora mais informações com Isabela Capuz. Isabela. Amantes da música popular brasileira terão a oportunidade de acompanhar e se encantar com mais uma apresentação do grupo Choro da Casa e mais uma edição do projeto Chorinho na Sete. O show acontece nesta sexta-feira, dia 19 de abril, a partir das 7 horas da noite, na Praça 7 de Setembro. A entrada é gratuita. No repertório terão canções de Pixinguinha, Raul de Barros e obras autorais do grupo. E agora a previsão do tempo com o repórter Paulo Bahia. Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril, teremos sol com algumas nuvens. Hoje, porém, não chove. A mínima é na casa dos 17 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. E agora vamos para um rápido intervalo. Eu volto já já, não sai daí. Uma ordem do dia é um documento que descreve o cronograma de filmagem de uma diária de produção, mas a ordem do dia aqui na Câmara é outra coisa. Ordem do dia é o momento da sessão em que os projetos serão discutidos e votados. Às vezes, alguns requerimentos são discutidos nesse momento, durante a sessão. Basta o vereador pedir a inclusão do requerimento na ordem do dia. Os projetos aprovados em primeira discussão voltam para outra sessão para serem discutidos e votados em segundo turno. Os projetos aprovados em primeira e segunda discussão seguem para a sanção do prefeito ou para a promulgação do presidente da Câmara. A partir disso, será publicado em Diário Oficial e passa a ser lei no município. Agora fica mais fácil acompanhar o trabalho do Legislativo. (22 vereadores. Você sabe por que Ribeirão Preto tem 22 vereadores na Câmara Municipal? O número de vereadores está relacionado com a quantidade de habitantes. A lei orgânica define o número exato de vereadores de cada cidade. Segundo a Constituição, em municípios com população entre 600 mil e 750 mil habitantes, o limite máximo seria de 27 vereadores. Em Ribeirão Preto, temos aproximadamente 711 mil habitantes e o número de vereadores deve obedecer o limite entre 22 a 27. Mas atualmente, nos próximos 4 anos, a Câmara tem 22 vereadores, por decisão própria, aprovado em plenário. É muito importante acompanhar o trabalho dos vereadores, porque daqui saem as principais decisões que afetam a vida da cidade, afetam a sua vida. Você tem acompanhado o trabalho do seu vereador? Antes da sessão de ontem, tivemos a CE sobre a construção da UPA do Ribeirão Verde. Os vereadores cobraram o cronograma dos trabalhos, que tem previsão de entrega em 12 meses. Na tarde da última quinta-feira, dia 18, aconteceu a 4ª oitiva da Comissão Especial de Estudos que acompanha o processo de implementação da UPA do Complexo Ribeirão Verde. O encontro contou com a presença do vereador Sérgio Ebinato, que é o presidente da comissão, do vereador Matheus Moreno, além do chefe da Divisão de Manutenção e Saúde, João Paulo Lula, e o engenheiro civil Igor Martins de Magalhães, representando a Secretaria da Saúde. Na pauta do encontro estava o cronograma da obra do prédio que vai abrigar a UPA, tema que tem gerado apreensão entre os munícipes. Diante disso, a comissão convocou os representantes da Secretaria da Saúde para esclarecer as dúvidas. Nós temos conversado com os munícipes. Eles estão receosos sobre a entrega da UPA do Ribeirão Verde. E então eu gostaria que fosse apresentado um cronograma dessa obra, que fosse publicizado para que a gente também pudesse repassar aos moradores, os moradores acompanharem. Nós já conversamos
sobre isso em reuniões na Secretaria de Saúde, mas gostaria que vocês pudessem comentar sobre a forma como está sendo feito o pagamento, ou como vai ser feito o pagamento para a empresa que venceu a licitação, em relação também ao cronograma de entrega, como será. Em relação à obra da UPA do Ribeirão Verde, ela teve início agora no final do mês de março, né? dia 25 de março ela teve início, e ela tem a previsão de execução de 12 meses. Tá? Aquilo que vai ser executado é o que nós contratamos ano passado, a elaboração dos projetos executivos dessa obra, a partir de um projeto básico que a própria Secretaria da Saúde fez. E a empresa que elaborou esse projeto executivo, eles estimaram ali que 12 meses é o tempo adequado para o início, a execução e a finalização e entrega dessa obra. Então, considerando que ela teve início agora em março, a previsão de entrega é para março de 2025. O cronograma específico da UPA está dividido em 19 etapas de execução, com metas mensais a serem cumpridas. Essa segmentação visa garantir o acompanhamento e controle do progresso da obra, assegurando sua conclusão dentro do prazo estabelecido. Esse primeiro mês em específico, o que está sendo cobrado da empresa através do cronograma físico-financeiro é a parte de implantação, que seria toda aquela parte de limpeza do canteiro, como foi percebido ali na ordem de serviço, a remoção de árvores, a parte de terraplanagem, que é acertar o terreno para poder aí sim sair com edificação, fechamento com tapume, e o canteiro de obras para o pessoal que trabalha em obra conseguir ficar ali. A partir do mês seguinte começa a fundação, a parte de instalações provisórias, aliás, instalações provisórias que seria entrada de energia provisória, parte de esgoto provisória, tudo esse mês também. E aí, mês a mês, começa pela fundação, estruturas, e aí demais atividades que dá para correr paralelo, começam a ser paralelo. Se alguém tiver interesse de ver, tem no site da Prefeitura, que essas informações são públicas, está no acesso rápido, tem as informações do cronograma para consulta. Quem volta com mais informações é a Isabela Capuzzo. Isabela. A Rua Barão do Amazonas recebeu a capa final do asfalto e foi liberada no trecho entre as ruas Florencio de Abreu e General Osório. Na Rua Visconde de Inhaúma, o trecho entre a Rua General Osório até Américo Brasiliense, os trabalhos serão finalizados até a próxima terça-feira, dia 23 de abril. Atualmente, na Rua Lafayette, o trecho entre a Tibiriçá e a Barão do Amazonas está interditado. A frente de serviço está retirando a capa asfáltica antiga e realizando a sondagem para identificar a situação das redes de água e esgoto. A previsão é concluir o trabalho em 20 dias. E agora a localização dos radares nessa sexta-feira. Nesta sexta-feira, dia 19, os radares vão estar nas seguintes avenidas, com limite máximo em 60 km por hora, Tomás Alberto Watley, Presidente Kennedy, Alzira Couto Machado, Costabile Romano, Luiz Eduardo Toledo Prado, Luiz Galvão César e Marechal Costa e Silva, além da Avenida Maurílio Biagi, onde a máxima permitida é um pouco maior, 70 km por hora. Vamos destacar o esporte no Jornal da Câmara. Hoje tem estreia do Botafogo na Série B. E o comercial, hein? Tá sem presidente? Fala aí, Paulo Bahia. Muito bem, Sérgio, amigo telespectador do Jornal da Câmara. Agora pausa nas notícias do Legislativo. Vamos falando um pouquinho de esporte. Final de semana chegando, teremos rodada do Campeonato Brasileiro e teremos estreias também no futebol aqui de Ribeirão Preto. O Botafogo entra em campo ainda hoje, sexta-feira, dia 19, para enfrentar o América de Minas Gerais. Eu converso com o Gabriel Lopes, que é jornalista e também está acompanhando tudo sobre a dupla Come Fogo, além dos esportes em Ribeirão Preto. Gabriel, hoje é dia de jogo, vamos mostrar aí a tabela que a gente fez aí
para falar desse jogo, que vai ser hoje aqui em Ribeirão Preto, Botafogo e América, às 19 horas. Então, você botafoguense tem um compromisso com a sua equipe, estádio Santa Cruz, a estreia do Botafogo. Vamos ver se a gente tem também o time do Botafogo que vai entrar em campo logo mais para enfrentar o América hoje. Teremos aí o provável time, a provável escalação do técnico Paulo Gomes. Tem como goleiro o Michael Fracaro, a defesa com o Matheus Costa, Lucas Dias, Bernardo Chapo. Também teremos Emerson Negueba, Gustavo Bochecha, Matheus Barbosa, Jean Vitor, Robinho, Alexandro. Aí a dúvida entre o Baggio, que a gente comentou que estava retornando de lesão, ou o Leandro Pereira. E aí, Gabriel, o que a gente pode falar desse Botafogo? A gente também vai trazer o América. Tem um América aí rapidinho, antes do Gabriel começar as suas explanações. O provável América do técnico K1 de Almeida vem com o Dalberson, Matheus Henrique, Éder, Júlio e Marlon, Ale, Juninho, Walisson ou Felipe Amaral, Jacaré, Brenner e Fabinho. Qual que é a expectativa, Gabriel? Teremos aí um grande jogo aí para o Botafoguense hoje em Santa Cruz? Fala, Paulo, amigos do Jornal da Câmara. O Botafogo ficou mais de 35 dias, né, sem entrar em campo oficialmente. Fez 3 jogos treino, né? 2 contra o Novo Horizontino, uma vitória, um empate e uma derrota. Goleou a Inter de Bebedouro. E dessa escalação que é provável, né, dessa estreia no Brasileirão, 4 novidades, né? O reforço, o Bochecha, que era da Inter de Limeira, e a volta de 3 jogadores que estavam DM, né? O Robinho, o Baggio e o Leandro Pereira. O Baggio briga por posição com o Pereira, e o Robinho essa é a expectativa para voltar depois de um longo tempo de lesão, né? Gabriel, esse tempo de inatividade pode prejudicar o Botafogo um pouquinho? Você acha que esses 35 dias sem entrar em campo em jogos oficiais, o Botafogo não acabou bem o Campeonato Paulista, isso pode pesar na estreia hoje? É um time difícil o América, né? Foi rebaixado recentemente do Campeonato Brasileiro, vai ser uma pedreira dura. Foi finalista também, foi semifinalista, né, do Campeonato Mineiro. Sim. Quase conseguiu eliminar o Atlético, né? Isso. E... Bom, 35 dias é um tempo considerável, né? Sem jogos oficiais. Mas pensando num trabalho que está com 4 meses ainda, né? É uma oportunidade de conseguir dar um entrosamento melhor para o time, que não vinha conseguindo finalizar bem as conclusões que criava, né? Tanto que foi um trabalho que o Paulo acabou desenvolvendo mais, né, ao longo dessa intertemporada. Tem esses reforços de 3 jogadores de ataque, né, que estão voltando de lesão. É uma expectativa interessante para um jogo que promete ser muito importante, né, para a trajetória do Botafogo, com um time que está sempre brigando ali por acesso, né, ou volta para a Série A, volta para a Série B. É um time bem tradicional no cenário nacional. Bom, então fica aí o convite para você que estava aí com saudade do Botafogo. Hoje, 19 horas, estádio Santa Cruz, Botafogo e América. Agora a gente vai falar do outro lado aqui de Ribeirão Preto, o lado alvinegro, o Comercial Futebol Clube. Essa semana tivemos oficialmente a renúncia do presidente, o Fauzi, acabou renunciando o cargo, e teremos eleições para ver essa nova chapa, o novo presidente da diretoria executiva, que será marcada para o próximo dia 25, uma quinta-feira. Além disso, o Comercial, através do presidente do Conselho, Gustavo Guerra, também está confirmando a participação na Copa Paulista deste ano. Gabriel, muitas indefinições, muita coisa ainda para ser debatida no Comercial, a começar com a renúncia aí do Fauzi, né, do presidente Fauzi, e agora a gente vai na expectativa. Hoje parece que é o último dia de inscrição de chapas para a gente ter as eleições na quinta-feira. O que podemos falar do futuro ainda nebuloso e incerto do Comercial? Exatamente. A renúncia do Fauzi era uma coisa já meio que certa, né? Os bastidores do clube praticamente já contavam com essa saída do presidente, e esperar que o Gustavo Guerra consiga conciliar, consiga trazer de volta a comunidade comercialina para disputar um campeonato, né? Tão importante como a Copa Paulista, que vale vaga para cenário nacional. Ele confirmou, né, que o Comercial vai disputar, mesmo não tendo a classificação garantida por campanha, né? Mas certamente vai ter o convite da federação.
E sobre a presidência, hoje é o último dia, né? Tem até 23 horas da noite para escrever a chapa, né? Ainda não temos informações de quem que serão os grupos que vão concorrer para essa eleição de quinta-feira que vem. E aguardar, né? Porque do comercial a gente não tem nada de informação, né? E se a gente não tiver inscrições em chapas, quem assume o comercial é o presidente do conselho nesse caso, não é isso? Exatamente. Aí depois de um período vai ter que convocar de novo eleições para também esperar novas inscrições de chapas. Bom, e o comercial falando que vai disputar a Copa Paulista, mas aí eu te pergunto, com que elenco, né? O elenco foi desfeito depois da tragédia que foi a Série A2 desse ano. E o tempo é curto, né? Até a manutenção, a montagem desse elenco, a definição de um novo treinador para essa disputa. O que a gente pode ter de concreto? O que a gente já pode falar desse comercial no segundo semestre dessa competição da Copa Paulista? Que o futebol brasileiro também ele ajuda, né, nessas situações. Por exemplo, o comercial não tinha entrou em campo que tinha lá de último Lourenço, o treinador lá e ganhou a estreia. Pode ser que essa base né? Talvez tenha uma presidente, até o Gustavo fazendo uma perspectiva. A gente está com um pequeno problema aí com o seu sinal, Gabriel. Antes de você poder se posicionar melhor aí, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A gente sabe que o comercial ainda vive essa fase de indefinições, a gente vai esperar por boas notícias pro lado de Palma Travasso, mas vamos falar um pouquinho agora de Campeonato Brasileiro. Essa semana não foi boa para os paulistas, né? Os 3 principais clubes do estado perderam seus jogos essa semana e no final de semana a gente tem uma nova rodada. A gente vai conferir agora os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos destacar aí os clubes paulistas. O Bragantino e Corinthians vão entrar em campo no dia 20, amanhã, sábado, a partir das 18 horas e 30 minutos. Vamos destacar também o Palmeiras, que enfrenta o Flamengo no domingo, dia 21, às 4 horas da tarde. E o Atlético Goianiense e o São Paulo, que vai até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense também no domingo 21 de abril. E aí, Gabriel, o que a gente pode falar dessa rodada? Cheia de novidades, São Paulo demitiu seu treinador, o Thiago Carpini, depois da derrota no Maracanã por 2-1 contra o Flamengo, ainda vive em definição de um novo treinador. O Corinthians enfrentou o Juventude, também perdeu por 2-0. E o Palmeiras acabou sendo derrotado por um bom time, o time forte do Internacional de Porto Alegre. Será que vamos ter a redenção neste final de semana? Foi uma rodada meio caótica, né, para os principais times de São Paulo, né? Sim. O Palmeiras, que enfrentou um concorrente direto pelo título, acabou perdendo em casa, jogando praticamente fora de casa, né, lá em Barueri. O São Paulo também numa situação que já era quase esperada, né? Se perdesse para o Flamengo, o Carpini não ia acabar resistindo. Tomou a decisão no início do campeonato, né? Pode ser que mude alguma situação para o decorrer. E o Corinthians jogou fora de casa contra o Juventude, que é sempre difícil jogar lá no Alfredo, né? E agora tem uma pedreira contra o Bragantino, que é o único time paulista que venceu, né? Pois é, e o Corinthians ainda tá com um tabu incômodo aí, um jejum. Tirando, né, a gente pode tirar um pouquinho a campanha da Copa Sul-Americana, que fez uma grande vitória contra o Nacional do Paraguai, mas vem numa sequência muito ruim, né? Tá patinando, né? A expectativa do português, né? O Antônio Oliveira era, depois da eliminação do Paulista, ter uma melhora, né? E ainda o time não conseguiu ainda se firmar. Tá certo, então, Gabriel, agradeço a sua participação. Estamos torcendo para os times paulistas fazerem bonito aí no final de semana, né? Se bem que a gente tem o confronto entre Corinthians e Bragantino, que são exatamente o confronto entre 2 times paulistas, e também torcendo muito para que o Comercial encontre um caminho nesse segundo semestre e que o Botafogo faça uma excelente estreia de Série B. Quem sabe a gente conquiste o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Gabriel. Tomara que a torcida do Botafogo entenda, né, essa primeira rodada como primeiro ponto, né, de início do campeonato. Vá ao Santa Cruz, apoie o time, né, para nessa arrancada inicial rumo ao acesso.
Tá certo. E, portanto, as informações do esporte, eu tive o prazer de dividir esse noticiário com o Gabriel Lopes e a gente volta com você para a sequência do Jornal da Câmara, Sérgio Figueiredo. Bom, nós encerramos a edição do meio-dia do Jornal da Câmara por aqui. Voltamos à tarde com o resumo de notícias do Legislativo. Até lá.